Olá, Hugo, Olá, como Nuno. estás? Estou Sim, bem, obrigado. E tu também? Já de férias? também. Não. Não, ainda não. Só irei ter um período de férias, julgo eu, em agosto. E, mas sim, isto é mesmo cá verão já, assim, um calor bem intenso. Aqui E também meio a é olhar aí verão, para. tá? Mas pior. Mas não está calor. O calor vai e vem. Há Pois, muita chuva e algum frio no meio, mas há dias de calor. pois. Sim, pois, inclusive as alterações climáticas, se calhar o verão austríaco deve ser um bocadinho mais quente do que se calhar há 10 anos, imagino, não? Olha, já que falas nisso, isso não te sei responder, mas uma coisa com a qual eu fiquei surpreendido, de certa forma, foi que em Viena. Mas não só em Viena, mas se calhar principalmente em Viena, nesta zona aqui, junto ao Danúbio, mas no fundo, no centro desta plataforma continental a qual chamamos Europa, está, no verão, o calor é muito forte e abrasador. E há dias que bastam estar a 30 graus para sentirmos um peso enorme em cima de nós. E depois acontece outro fenómeno que ajuda ou desajuda, neste caso desajuda, às vezes a sentirmos confortáveis em casa, que é um fenómeno que é o contrário ao que acontece em Portugal, que é, de regra geral em Portugal, as casas, porque são mal isoladas ou mal preparadas para o inverno, para o frio, Hum. eh, acaba por se sofrer muito dentro de casa, não é? Com o frio. Pronto. Inverno, sim, frio. Aqui, como as casas são tão bem isoladas, precisamente para estarem protegidas do frio, que em muitos casos e com alguma frequência está perto do zero ou abaixo de zero. No verão, dá-se precisamente o processo contrário, é o calor, Hum, faz o calor, o pouco ar que pode entrar em casa é o suficiente para te criar aqui hum. um- uma Tipo uma nuvem sauna, avassaladora de calor pois. que torna o ambiente muito pesado. Nós vivemos num sítio bonito, num apartamento bonito, com uma boa varanda, com uma vista para a cidade, mas que tem dois, ou melhor, tem uma vantagem e uma desvantagem. A vantagem é que há muita luz, mas nestas épocas de verão, precisamente porque o sol, no nosso caso, nos acompanha quase, eh, Hum, não diria o dia todo, mas de manhãzinha, e quando falo manhãzinha, por volta das 7 já, o sol já se faz pois, notar, 7 e tal. Até para aí às 2 da tarde, temos o sol sempre do mesmo lado, pois. e que é o lado que utilizamos mais também, e o calor, e aí temos que nos proteger, porque senão a casa fica Sim, muito, sim. muito quente, e isso torna-se um É, bocado. Felizmente temos ar-condicionado, embora não gostemos muito de usar, pois, precisamente porque temos que nos fechar para o aparelho ser eficaz. sim. Acaba por compensar um bocadinho, né? Mas pronto. Lá está, olha, é a nossa gestão climática aqui de casa. Pois é, sim, é uma daquelas coisas também diferentes um bocadinho de país para país, principalmente até a qualidade das casas, não é? Isolamento térmico. Pois, em Portugal não é muito conhecido por bons acabamentos a esse nível, também Agora as devido à coisas pouca. estejam a mudar, né? Acho eu. Pois, sim, penso que sim, os novos prédios, novas habitações já estão assim mais pensadas para tal, parece-me a Pois. mim. Não percebendo muito do assunto da construção civil, não é? Mas imagino que sim, que isso Sim, já pelo que esteja. tenho visto ou me contam. Daquilo que tenho percebido. Ahm, mas, enfim, o calor ou o frio, não é? São experiências universais, não é? Mais ou menos universais. E, de alguma maneira, ao
longo da vida vamos sentindo, não é, essas variações da temperatura e isso nos dá algum tipo de agrado ou desagrado, consoante os momentos também. certo. E, mas estava a pensar também hoje trazer-te aqui qualquer coisa que é ao nível também praticamente universal, se não mesmo universal, que é a questão dos aniversários. Bom, porque chegando e há, nascemos e vamos fazendo anos de aniversários, não é? Pois, é qualquer coisa que é transcultural, não é? Ou seja, enfim, se calhar deve existir poucos locais no mundo onde não se celebra o aniversário, não é? Ou de alguma maneira que não se vá marcando no calendário ali esta regulação do tempo e até fazendo festejos, que é aquilo, pelo menos na nossa cultura mais ocidental, isso acontece muito, não é? Festejarmos. 10 anos há pouco tempo. Exatamente, pois é também por isso que eu trago, aproveitando a experiência recente, não é? Sim. Ter feito mais uma vez anos, e sim, de falarmos um bocadinho sobre isso, né? No, no meu caso, não aprofundando muito também, porque né, o interesse depois aqui é mais pensarmos o que é que isto significa, mas acaba por ser assim um dia agradável, até surpreendente em alguns aspectos, porque acabei por estar com mais pessoas do que eu esperava, foi assim uma Sim. espécie de um bocadinho de uma surpresa, mas também com algumas pessoas que não pude estar, enfim, que também gostaria de ter estado, mas no Uhum. geral foi assim um aniversário bom, e que eu de facto gostei, daqueles assim memoráveis que dá para recordar daqui Boa, a uns boa. anos. Terás recebido algumas chamadas também? Algumas mensagens? Sim, sabe bem, sim, eu sou uma pessoa que gosto de fazer aniversários, não é? Há pessoas que não gostam, não é, daquilo que todos nos vamos apercebendo, não é? Há pessoas que gostam muito, outras não gostam nada, outras gostam moderadamente, Sim. portanto, a forma como se vive o aniversário é distinta, não é? Claramente, pessoa para pessoa, não é? Ou pelo menos há assim várias formas de lidar com isto, não é? Sim. E conheço pessoas que até levam quase a mal que se diga alguma coisa no dia de aniversário, ou que se dê um presente. Não é? E, hum, e há até fenómenos religiosos, eu penso que não estarei enganado, mas as testemunhas de Jeová não festejam aniversários. Ok. E, portanto, depende de como se interpreta, não é? Aí mesmo no fenómeno religioso ou cultural pode levar a uma interpretação de que não é para celebrar, não faz sentido. Bom, mas muitas pessoas celebram, não é? E no meu caso, sim, gosto, sinto-me, assim, me parece mais satisfeito no meu dia de aniversário do que noutros dias. Há qualquer coisa que vem com uma sensação de bem-estar. E depois também isso leva-me a pensar um bocadinho, então, mas porquê, não é? O que é que me leva a sentir bem-estar no meu dia de aniversário? E que não é de hoje, é desde que eu me lembro. Bom, se calhar está muito relacionado, desde logo, com esses meus primeiros aniversários, né, quando era criança. Que se faziam lá umas grandes festas em casa, e com montes de gente, e aquilo era muito Sim. divertido. E eu lembro que era mesmo muito engraçado. E aquilo era brincadeira até de madrugada, lá com outras crianças. Divertia-me imenso, lembro-me. E gostava mesmo muito. Então, se calhar também desde logo por isso, bom, e há um bocadinho também, se calhar aqui na experiência assim, também nossa europeia, vemos isto como um dia do eu, não é? As pessoas somos os protagonistas do dia, não Sim, é? sim, Face aos sim. amigos, à família. Bom, há aqui uma atenção Protagonistas. maior, de facto, não é? Que recebemos e principalmente quando é uma boa atenção, quando na sucessão dos aniversários fomos percebendo que a atenção é boa, bem, chegamos ao aniversário já com uma certa sensação, isto hoje vai correr bem, porque tipicamente correu nos anos anteriores, não é? Há uma expectativa Sim, sim. baseada também na memória. Há uma experiência positiva guardada dentro de nós que nos ajuda quando o aniversário, ano após ano, vem, né? Ajuda-nos. Temos Sim, uma boa recordação, vá. Que, é.
é isso. Penso que no meu caso, se calhar como também muitas, qualquer hipótese que sim, se calhar que também acontece com muitas pessoas que gostam de fazer aniversário, também estará relacionado pelo menos em parte com isto, não é? Que é, tipicamente o aniversário tem corrido bem, recebem uma boa atenção afetiva, não é, dos Uhum. outros. E portanto isto é agradável, é bom, associo também muito a questão do aniversário, a ideia de percebermos que somos bem-vindos no mundo, não é? Ou seja, estão a celebrar a nossa entrada no mundo, não é? Sim, sim, Apenas sim. entramos no mundo. Então é qualquer coisa assim Que de. nos estimam, que nos É, acarinham, que nos reconhecem, que nos valorizam. sim. Sim, que é um bocadinho eh, esse reconhecimento da importância de estarmos por cá, não Sim, é? sim, sim, E sim. então, pois, é de facto muito agradável quando há este tipo de experiência assim mais geral, não é? Da família e de amigos, percebermos que vem essa boa estima, né? Sim, mais intensificada nesse dia. Agora, parece-me também, isto agora é um bocadinho em contraponto, que algumas pessoas que eu também vou observando, né, esta questão dos aniversários, podem até se revoltar um bocadinho quanto a este aumento da tensão do dia. Se no resto do ano não tiverem tido grande atenção, não é? Então, só agora é que, só por Ah, fazer anos é que dão atenção. Não é? Se sim, houver uma grande diferença de atenção, de bons cuidados, do dia de aniversário, comparado com os outros 365 dias do ano, ou 364, não sei quantos anos, não é? Aí pode ser revoltante, que é a maior parte do ano passo com pouca atenção e só neste dia é que me dão atenção. Se calhar para algumas pessoas que vivem dessa forma, a experiência com os outros, podem se revoltar até um bocadinho quanto à ideia do dia de aniversário. Ainda assim, mesmo que estejam a receber pouco, se estão a receber naquele dia, bom, é melhor receber alguma coisa de atenção do que não receber em dia nenhum, não é? uhum, É outra forma de depois também tentarmos ver isto, não é? sim, Mas, hum, mas compreendo que para algumas pessoas podem ficar zangadas por isso, não é? Revoltadas. Que querem é mais atenção, bons cuidados, boas relações é de forma continuada, e não apenas por ser aquele dia do ano. sim. Mas enfim, há aqui vários outros aspectos, mas também estou curioso em saber como é que tu próprio, Hugo, tu vives o teu aniversário, que vai ser só em agosto, pelo que eu sei, não é? Vai ser em agosto, costuma ser sempre em agosto. Exato, exato. Não costuma variar no calendário, não é? E, olha, e já que falamos de agosto, e me fazes essa pergunta, como é que eu vejo o meu próprio aniversário, a primeira, tenho memórias parecidíssimas com as tuas, no aspecto de que sempre, felizmente, me sentia acarinhado e sentia que o dia era dedicado só a mim, quando era criança, quando era adolescente, e ainda é assim, claro, um bocadinho menos, mas ainda considero que seja assim. E tenho boas memórias da família estar perto de mim, os meus amigos principalmente, digo os meus amigos porque pronto, naquela altura queria era brincar com os nossos amigos, os amigos da rua, os amigos às vezes familiares, primos, que naquele dia todos vinham ao nosso aniversário, não é? E, e eu lembro-me dessa experiência de também de fazermos uma festinha em casa, de fazermos brincadeiras, temos a mesa cheia de coisas que nós gostávamos de comer, bebidas que gostávamos de beber, aliás, coisas que gostávamos de comer, bebidas que gostávamos de beber. E, e lembro-me de posar para as fotografias com os meus amigos, às vezes com um brinquedo, uma prenda que queria muito ter recebido e naquele dia recebia, obviamente, e depois posava com aquela prenda,
com amigos à volta ou sozinho. Claro que estas memórias são todas também avivadas pelas fotografias que estão lá guardadas em casa, nos álbuns familiares. E pronto, de vez em quando vou lá e vejo, olha aquele amigo, onde é que ele estará? Olha aquele amigo, ainda hoje falo com ele. A minha prima, ah, e por aí fora, isso é tudo muito avivado também pelas fotografias. Mas tenho basicamente boas memórias, boas memórias. Lembro-me de hum, que por fazer anos em agosto, ah, ali na altura do fim da escola, princípio do verão, tinha, tinha alguma ansiedade, alguma angústia por saber, quando começava a ouvir os meus amigos a dizer que os pais iam de férias em agosto. Eu Pois, sim, sim. começava a visualizar a minha festa de anos sem aqueles amigos que queria que Pois, estivessem presentes, não é? E felizmente, quer dizer, quase todos os amigos que eu queria acabavam por estar presentes, mas naquela altura, como tu sabes, e como a maior parte das pessoas devem ter uma experiência semelhante, nestas idades, peço desculpa, nestas idades, desde lá, de 8, 9, 10, 11, 12, 13, ter os amigos todos, aquelas pessoas hum, que estão muito próximas, com as quais brincamos, com as quais estamos na escola, com as quais fazemos tudo e mais alguma coisa. Queremos muito estar próximas delas e que elas venham ao nosso aniversário. E basta não vir um ou dois que achamos importantes e há logo assim um sentimento de uma tristeza grande. Eu lembro-me disso, que não podia ter toda a gente que eu queria, precisamente por ser um mês de férias. Havia sempre essa sensação um bocadinho assim, dúbia, não é? Era bom fazer anos, era bom ter a minha festa, mas ao mesmo tempo não ia estar toda a gente que eu queria. pois, sim, sim, fazer anos em agosto tem essa particularidade, não é? Ainda para mais agosto em Portugal. Na altura tu vivias em Portugal, não sei como é que é. Se Claro. até por exemplo, aí em Áustria tira-se muito férias em agosto também, nem faço ideia. É? Os Ah, austríacos? o mês alto, vá, se pudermos fazer uma correspondência com o mês de agosto em Portugal, aqui é julho. Ah, ok. Pois, Embora agosto também haja muita gente de férias, mas julho é sim. o mês nobre de férias, digamos assim, não é? É. Sim, em Portugal também muita gente está em julho, mas Sim. é o As mês pessoas maior pensam o mês de que agosto, é o está um mês de bocadinho agosto. acima, não é? É isso. Bem assim, é. E, pois, mas também é curioso isso, não é? As pessoas que podem faltar no aniversário, não é? Que Hum, até por essa circunstância de se nascer no mês de agosto, depois entendo que pode criar um pouco sim, de preocupação, deixa cá ver se todos podem vir, se não, todas aquelas pessoas que nos são queridas, não é? Depois logo os amigos, e os familiares é mais fácil, principalmente se é o núcleo familiar, não vão para longe, não é? sim. Mas outros familiares pode ser mais difícil, e amigos. Mas estava a pensar também, à medida que vamos crescendo, há pessoas que mesmo que já não podem estar, não é? Mortes, mortes na família, e que os aniversários vão passando a ser também um bocadinho diferentes por isso, enquanto crianças. Se a infância até decorrer com sorte nesse aspecto, um bocadinho de sorte, não é? Que Sim, é a criança poder ter os pais, os irmãos, os avós de ambos os lados, os tios, pode não sentir nenhuma perda definitiva de alguém, não é? sim, Mas isto é uma questão só de tempo. A partir de determinada altura começam a surgir as perdas definitivas que temos que lidar no aniversário. Falta lá alguém. sim. E, então, até é curioso. É um pensamento que ultimamente às vezes me lembro. Isto é do José Luís Peixoto, que ele escreveu até um texto, bom, que pode-se ligar um bocadinho com esta questão até dos aniversários.
Mas penso que ele não escreveu a propósito dos aniversários, que é qualquer coisa em que ele diz que à mesa somos todos cinco, não é? Então sempre lá Uhum. aquelas cinco cadeiras, apesar de já não estarem lá aquelas pessoas todas, não é? Porque umas já faleceram, não é? E Mas um a um, eu penso que ele tem três irmãs, e mais os pais, e eu conheço esse, é um poema, penso eu. sim, sim, Pouco a pouco, na mesa em que estavam sempre os seis, os cinco ou os seis, sim, pouco a pouco, uma irmã, o pai faleceu, foram saindo, pois, foram saindo da mesa, mas por outro lado, todos continuam a mesma na mesa, não é? sim, Lá sim, está ligando a esta questão, como se podia ligar também ao aniversário. Fizeste bem em falar do texto, porque a questão da memória, a questão da recordação, rege muitas vezes, ou quase sempre, a nossa vida, não é? A boa recordação ou a recordação significativa, intensa. Neste caso, aquela do José Luís Peixoto, a experiência significativa de ter vivido no seio familiar dele, como, como que se passará com a maior parte de nós, foi forte o suficiente para criar uma memória que perdura na vida e que lhe cria um sentimento daquilo que é a união familiar, da ligação entre as pessoas, entre os membros da família e, consequentemente, quando as pessoas começam a faltar, como estavas a dizer, a saudade, não é? E a nostalgia, o pensar sim, como é que, como foi no tempo em que aquela pessoa podia estar ou estava mesmo fisicamente presente. Isso é muito interessante. sim. Pois, e como é que, pois também como é que se lida com isso, não é? Se é uma saudade ou uma tristeza mais dolorosa, não é? Essas recordações, que a atenção está mais focada na ausência ou na memória boa, não é? Daquilo que Uhum. foi. Pois, alguma Sim, claro. tristeza, pois, também tende a suceder, não é? Que é pela sensação de já não podermos estar com aquelas pessoas naquele dia, não é? Fisicamente, não, com a memória sim. Isso pode dar até muito consolo, não é? A pessoa a poder se recordar, sim, das pessoas queridas que já faleceram. E é importante, sinto que até o façam, de se poderem recordar ativamente, não é? Uhum. Os processos de luto também parece que são melhor realizados quando há este trabalho de memória, de Sim. recordação do indivíduo, do que quando a pessoa tenta até fugir disso, não é? Daquilo que foi vivido. Se tenta fugir, dificilmente o luto, se fará, enfim, de uma forma menos dolorosa, será mais doloroso daquilo que eu tenho entendido, até por nosso trabalho como psicólogos, tantas vezes já lidamos com lutos, não é? Das pessoas. E, bom, e também vou estimulando, dentro do possível, que as pessoas possam entrar em contato com essas memórias, Sim. porque é a relação que fica, é a relação com a memória, e que é importante que essa seja vivida. E, aliás, não é só depois memória factual, é qualquer coisa criativo também, não é? Sim. Quando nós vamos à memória, alteramos um pouco. Portanto, pela retrospectiva, olhamos para as memórias de outra maneira, ou até alteramos um bocadinho, de facto, os factos. Uhum. Uh, é, às vezes as pessoas até dizem, já nem sei se estou a imaginar isto ou se aconteceu mesmo. Bom, mas aquilo está a ser vivenciado, não é? Ali no presente. Já não se sabe se aconteceu, se não aconteceu, mas há emoções verdadeiras que estão a acontecer, Sim. não é? É. E então isso é interessante também. Bom, então na nossa idade, posso não dizendo aqui, não dizendo spoiler com a minha idade e com a tua, mas estamos aqui ainda na década dos 40, não é? Que, bom, já passámos por lutos, não é? Por perdas de pessoas significativas.
Nesta idade já não há assim muita volta a dar. E, e portanto também é diferente, isso eu percebo, é diferente eu fazer aniversário hoje em dia de quando tinha os meus 5 ou 6 anos de idade em que todos estavam vivos, aquelas pessoas de que eu gostava. Não havia Sim. nenhuma que estivesse. Agora já é diferente. Eu fico Sim. contente pelas pessoas que estão comigo, mas também, em parte, sinto um pouco de tristeza pelas pessoas que já cá não estão, que eu gostaria que cá tivessem. Sim. E depois também isso leva-me a pensar sobre a finitude, sobre a minha própria morte um dia, não é? Isto de Sim. aniversários, depois, em modo adulto, começamos progressivamente a ser estimulados a pensar mais nisto. É. E É. pois, é praticamente inevitável e até é importante que o façamos, até para dar um bocadinho mais sentido àquilo que estamos a fazer da vida, ok? Se calhar, não sei exatamente quanto mais tempo tenho para viver, aí a esperança média de vida que apontei para os 80 e poucos anos, não é? O que é que eu quero fazer com os anos que supostamente faltam, mas nem tenho a certeza de que os tenho, não é? Mas E, ah, essa questão de experienciar um aniversário e não ter as pessoas todas que queremos também por questões de morte, de falecimento, é verdade o que estás a dizer. Eu, infelizmente, tive há pouco tempo uma má experiência, quer dizer, o meu pai faleceu no ano 2020 2020. e, e pronto, claro, eu sinto a falta dele nesse dia, mas essencialmente em todos os dias, não é? E sentir a falta dele presente, ou no sentido de lhe poder ligar ou de falar com ele, estando presente. No entanto, eu adicionaria aqui também parte da minha vida, da minha experiência, tendo vivido sempre em Portugal até 2014. A partir daí, e tendo uma experiência de aniversário felizmente tão rica, posso dizer, com presença constante de familiares, de amigos, de muitos amigos. Nós, há bocado, descrevi um bocadinho aquilo que se passava na minha infância, mas depois, na adolescência, era, era regra, era um ritual fazer, fazermos uma festa no quintal, no lado dos meus pais, em que eu convidava inúmeros amigos de vários meios, de várias temporadas, de várias origens. Hum, E depois, tendo mudado de país, primeiro para a Dinamarca, depois para a Áustria, eu lembro-me nos primeiros anos ter conseguido conciliar os períodos de férias e ir a agosto em Portugal e temos de alguma forma conseguido reproduzir essas festas. Passado 3 4 anos de estar fora, come- começou a não ser possível fazer isso. Primeiro houve um ano, olha, que não dá para ir em Portugal no dia dos meus anos, e então deixou-se de fazer. E é algo que, lá está, dessa parte eu sinto falta dessa festa com tanta gente, com os meus amigos, com os hum, meus pais. Ahm, e também nesse sentido é uma falta que se sente, neste caso, por distância, não é? Por distância. A vida sim. também, infelizmente, tem uma oportunidade de experienciar o aniversário, lá está, com novas riquezas no meu percurso, que neste caso os meus filhos e a minha mulher Uhum. e novas amizades e família e, e pronto, e acabo por também celebrar o aniversário de forma eh, diferente, faltando algumas coisas, mas tendo ganho É. em outras, ou tendo adicionado experiências muito significativas em outras áreas, né? E sim, é interessante essa questão da perda, essa questão da perda. Pois, sim, e claro que podem estar lutos a acontecer, não é? Que depois no dia de aniversário pode ter aqui uma acentuação maior, não é? Uma intensidade um pouco maior, enfim, porque supostamente naquele dia iríamos estar com aquelas pessoas, mas não vamos poder estar.
Mas, portanto, sim, os aniversários e os lutos, não é? A partir de determinado momento na vida parece que se interligam, não é? Eh, Mais uma vez, a celebração da vida com a ideia também da morte. Vida e morte realmente estão muito Muito entranhadas, ligado, sim. muito ligadas. E, Ah, já agora, se me permites, para também para dar algo que é particular aqui do sítio onde eu estou a viver, que é da Áustria, os aniversários, posso dizer, que são, de certa forma, genericamente semelhantes. As músicas mudam um bocadinho, não é? Nós temos as nossas, sim, sim. Os ah, parabéns, mesmo a música dos parabéns, parabéns. nós temos o parabéns a vocês, Sim, sim, parabéns, é um bocadinho também ligado à versão inglesa, né? Happy birthday. sim, Que a sim. melodia, curiosamente, é uma melodia que eles aqui também cantam. Sim. Ou melhor, eles utilizam essa melodia, mas mais curioso ainda é que utilizam a expressão Happy Birthday, mas depois é em alemão. Ai, depois fazem ali um bilingue. É. Mas eu penso que esta é uma versão adaptada ao inglês e ao internacional, à modernidade. Embora eles depois Ah, tenham outras mais próprias deles, não é? E numa das canções que eles cantam duas, três normalmente, há uma que tem um verso muito giro e é a propósito daquilo que estamos a falar. hum, E também dou aqui a conhecer também uma particularidade aqui da cultura neste caso, que é, sim. a certa altura eles cantam que, que bom, wie schön, dass du geboren bist, quer dizer, que bom que bonito que tu nasceste, wir hätten dir so viel vermisst. Quer dizer, nós teríamos teria sido uma pena, teríamos sentido tanto a tua falta. Portanto, esta ideia de sentir a falta, agora do lado dos convidados, dos que estão presentes para celebrar o aniversário de alguém, que liga um bocadinho àquela questão, a ideia que falavas ao início do protagonismo, né? Que eu concordo, que acho que também Sim. valorizamos também tanto este dia porque nos sentimos protagonistas, não é? E nesse dia somos realmente os protagonistas e isso faz-nos, cria-nos dá-nos um sorriso, né? Na face, não é? É um dia de valorização especial, não é? Obviamente. Sim, pode saber especialmente bem para muitas pessoas. Hum, estava a pensar também, este é um pensamento que às vezes também já tenho tido acerca dos aniversários. Sim, somos os protagonistas, não é? Quando fazemos anos, mas isto está muito interligado com a nossa relação com os nossos pais à partida, não é? Nós viemos deles, portanto, há aqui qualquer coisa de uma tríade que é Uhum. revivida de alguma maneira, não é? A importância que temos, inclusive, é para os pais, mas dos pais também face aos filhos, não é? É mesmo simboliza mesmo a questão do nascimento, do projeto de Sim. virmos ao mundo, veio sim, de um planeamento, ou pelo menos de uma decisão, de uma ação dos pais. De sermos E, desejados, não é? De termos sido. talvez Pelo menos a bem, sensação que ficará cá atrás na nossa consciência, né? e penso que isso também tem muito de relevância, ou seja, a forma como viemos ao mundo, se tivéssemos percebido, ou se isto ficou claro, que fomos desejados, que tenha sido qualquer coisa também importante para os pais, a nossa vinda. Eu Uhum. penso que isto também influencia a experiência subjetiva depois de virmos a fazer o aniversário, não é? Como é que foi a história de virmos ao mundo? O pai e a mãe queriam, tipicamente, um pai e uma mãe, hoje em dia as coisas já também são um pouco diferentes, ou podem surgir de outras maneiras, não é? O nascimento de uma criança, mas vamos ao modo tradicional só aqui para explicar um bocadinho, podendo haver outros, não é? Como é que foi, não é? O pai e a mãe queriam mesmo, tinha muito desejo, um dos dois não estava com dúvidas, tinha medo, não queria, e depois houve ali uma negociação entre os pais para que então depois avançasse ou não. Isto tem relevância, depois até se o parto foi difícil, se não foi, a gestação, se foi feliz todo aquele período, se não foi.
isto pode ter um impacto grande no processo sinto eu, da história de vida da criança em desenvolvimento, não é? E da forma como encara o próprio aniversário. Sim. Somente se sabe conscientemente da história, mas se não souber, também isto pode passar, segundo Não é souber aquilo que também vimos. cria a fantasia pode ser criada, né? E acaba por ter um É, efeito semelhante, tendo acontecido pois, ou não. depois pode ser uma fantasia, mas se tivesse sido até explicitada a história, não é? A pré-história da pessoa, não é? Como é Ah, que ela sim. veio? É planeado ou não, não isto certamente tem alguma ligação com a forma como depois sentimos o aniversário. Não, eu estou a fazer anos, isto simboliza o meu nascimento, que traz esta ideia de como os meus pais quiseram tanto, que eu viesse ao mundo, ou não tanto assim, pelo menos um dos lados. Depende, não é? Pois. Que tipo de influência que depois surge ali. Bom, mas já estou a perceber que estamos aqui com pouco tempo, não é? Assim, estamos aqui a aproximar E perto temos 2 minutinhos e tal. minutinhos. Mas que, se caso, esta parte que talvez não tínhamos falado tanto, que pelo menos nos claros adultos que nós já somos, não é? A questão de o fazer aniversários aponta muito também para pensarmos enquanto balanço e enquanto projeto. Enquanto crianças, certamente não estávamos a pensar nos balanços e tanto nos projetos, mas era mais no dia da festa e os presentes e as brincadeiras, não é? Mas como adultos que somos, isto implica, ou pelo menos há um convite, uma sugestão a pensarmos em que ponto da nossa história estamos, o que é que Uhum, nós já sim, fazemos, o que é que falta fazer, o que é importante ainda realizarmos. sim, Então, que traz muito disto, não é? Nas nossas idades. Portanto, também eu senti isso há poucos dias, quando fiz anos, não é? O balanço e o projeto. O que já fiz e o que ainda quero fazer. sim, sem dúvida. É uma questão de. Há muito mais a ideia da. À medida que vamos envelhecendo ou que temos mais idade, fazer uma retrospectiva e olhar para a frente, né? Como estavas a dizer. Sim, Muito bem, Nuno. Olha, sim, penso que foi uma boa conversa. sim, Obrigado por teres trazido este tema sim. e, e fico Obrigado feliz também pela partilha. por ir fazendo anos e nós, como se costuma dizer, não é? E nós a ver. É, sim, nós a ver e irmos assim também partilhando as nossas experiências do vivido, não é? E de estarmos Exatamente. cá. Sim. Olha, Muito bem, a todos um grande abraço, um abraço grande também a ti obrigado, um e, abraço também e a e todos que continuem-nos seguem. a ver. Nós fazemos, temos muito gosto que o façam. Subscrevam o nosso canal, passem Exatamente, mensagem, escrevam sim, mensagens com sugestões ou perguntas e vemo-nos num próximo episódio. Não é assim, Nuno? é isso mesmo, é isso. Um abraço então, eu e a todos. Até breve. Até breve.